colar, ilustrado na figura abaixo, está preso a uma mola e desliza, sem atrito, na guia horizontal. Tá? Essa é a guia horizontal. Não tem atrito. Se não tem atrito, não tem amortecimento. Não amortecido. Não amortecido. Bom, se o colar for afastado de 80 milímetros da sua posição inicial, 80 milímetros, x0 80 milímetros, e depois solto, determine a frequência natural do sistema, o período do movimento, a velocidade máxima e a aceleração máxima. Nós já determinamos isso, né? Fizemos o cálculo manual disso tudo, tá? Mas o que eu quero saber é o seguinte, eu quero plotar esse gráfico, né, desse deslocamento, desta velocidade que vai ter aí, dessa velocidade e da aceleração, para eu poder entender o que está acontecendo com o sistema. Então, esse sistema é um caso típico de sistema livre não amortecido. O caso é um sistema livre não amortecido. Como não tem amortecimento, não amortecido, é livre, né? Não amortecido, com 1 grau de liberdade. Com 1 grau de liberdade. Bom, vocês assistiram ao vídeo sobre a modelagem desse sistema com 1 grau de liberdade. E aí, nesse vídeo, né, eu demonstrei como fazer, né, para um caso desse tipo aqui, ó, usando a primeira lei de Newton, como chegar numa equação diferencial, né, homogênea de segunda ordem. Tá? Nós chegamos, então, numa equação diferencial homogênea de segunda ordem desse sistema. Vocês sabem qual é ela. E essa equação diferencial de segunda ordem, ela deve ser resolvida. Deve ser resolvida. Essa resolução da equação de segunda ordem, tá? Ela, então, nos dá algumas soluções. O x de t dessa solução, a solução final, né? A solução final, ela é igual a vezes cosseno de ômega n t menos o φ. Essa é a solução da equação diferencial de segunda ordem, né? Deixa eu pegar aqui exatamente como está escrito lá, né? Do sistema que vocês deduziram. Deixa eu pegar lá só um pouquinho. Pegar, que está lá nos papiros que vocês têm lá. Ó. A equação de segunda ordem que vocês têm lá nos papiros, que chegaram na dedução, é essa aqui, ó, massa vezes aceleração mais k vezes x igual a 0. Essa é a equação diferencial de segunda ordem homogênea. Homogênea porque isso aqui é igual a 0. E se nós usarmos os artifícios lá do cálculo 2 de equações diferenciais, nós chegamos que essa aqui é a solução para o deslocamento, é uma equação que envolve aceleração, velocidade e deslocamento. A velocidade não está colocada aqui, tá? Na equação. Mas em termos de deslocamento, essa aqui é a solução da equação diferencial para o deslocamento. Tá? Esta aqui, ó, deixa eu puxar aqui, já que eu estou com as anotações aqui, ó. Esta aqui, ó, opa, botar um pontinho, é a solução para, deixa eu colocar aqui, da equação diferencial em termos de velocidade. Π sobre 2. Deixa eu apagar aqui e botar certinho. Borracha. Aqui, ó. Π sobre 2. Vocês têm que ter visto isso. Vocês viram isso no vídeo.
como chegou esse resultado aqui, ó. E em termos de aceleração, ao longo do tempo, a solução dessa equação diferencial é ômega-n ao quadrado vezes o A, que é a amplitude do movimento, vezes cosseno de ômega-nt menos o φ mais π. Essas são as três soluções dessa equação diferencial. O vídeo mostrou para vocês como encontrar essa solução. Tudo aquilo que vocês aprenderam lá em cálculo 2, lá no finalzinho de cálculo 2, equações diferenciais, eu apliquei no vídeo e mostrei como chegar, então, nessas três respostas aqui, ó. A solução da equação diferencial homogênea em termos de deslocamento, em termos de velocidade e em termos de aceleração. Então, essas três equações são as soluções da equação diferencial homogênea de segunda ordem, que representa o sistema livre não amortecido com 1 grau de liberdade. Ainda no vídeo, o vídeo mostra como chegar no φ. O φ, que é essa variável que está colocada dentro do cosseno aqui, ele é igual a tangente na menos 1 de x0, que é o deslocamento, a velocidade inicial, dividido por x0, deslocamento inicial, vezes ômega-n. Esse é o φ. E o nosso A, que é a amplitude do movimento, o nosso A, ele é igual a isso aqui, ó, também está no vídeo. x0 ao quadrado mais x0 ponto, velocidade inicial, sobre ômega-n elevado ao quadrado. Isso aqui tudo tira raiz quadrada. Então, o A é raiz quadrada de x0 ao quadrado, deslocamento inicial, mais velocidade inicial sobre ômega-n ao quadrado. Então, olhem só o que acontece. Tá aí, então, o A, ele vai ser a amplitude máxima desse movimento, ó, esse é o A, tá? E o φ vai ser o pico máximo que vai ocorrer em termos de deslocamento, que depende da velocidade inicial. Nesse problema, foi dado o seguinte, ó, foi dado que o sistema estava em equilíbrio inicialmente. Vamos pegar aqui a linha de equilíbrio estático. E eu empurrei ele para a esquerda, desloquei com 80 milímetros para a esquerda. Comprimi a mola. E depois soltei. Então, nesse problema, foi dado que o deslocamento inicial foi 80 milímetros. E a velocidade inicial foi 0 metros por segundo. Eu poderia ter também empurrado para a esquerda 80 milímetros e depois dado ao problema uma velocidade. Imagine que eu empurro, né? Dou empurro no sentido do movimento como uma certa velocidade. Mas nesse problema eu dei que a velocidade inicial era 0 metros por segundo. Tá? Então, eu só soltei. Eu empurrei para a esquerda a mola e simplesmente soltei a mola e a força da mola fez com que a massa voltasse para a direita. E aí ficasse oscilando indefinidamente, porque não tem amortecimento. Mas eu poderia também ter deslocado 80 milímetros e, imagine, empurrado com uma velocidade de 1 metro por segundo para a direita. Isso alteraria a dinâmica do sistema. Tá? Bom, nós sabemos também aqui desse problema que o ômega-n, sempre, né, a frequência natural do sistema, que é a frequência com que ele oscila, é raiz de K sobre massa. Eu entro com o K em Newton por metro, massa em quilograma, calculo o ômega-n em radianos por segundo.
nós, no problema inicial, calculamos a velocidade máxima e a aceleração máxima, imaginando que isso era um ponto, né? E usando algumas equações básicas lá do início do movimento harmônico, tá? Agora nós vamos tentar modelar isso de tal forma que a gente entenda a dinâmica do sistema, tá? A partir do vídeo que eu passei para vocês. Então, agora vem o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês o programa que eu fiz. Aí ele, ó. Esperem um pouquinho aí. Vou passar para vocês. Eu só mudei a variável aqui, ó, nesse problema. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa variável aqui, ó, que a gente chama de x0, cadê o meu mouse aqui, ó? A variável inicial. Isso aqui é velocidade inicial, né? x0, pontinho em cima, quer dizer que é velocidade inicial. Eu troquei no programa esse x0 ponto por v0, porque no Scilab não tem como colocar o ponto em cima, né? Então, v0 é velocidade inicial. Só para diferenciar do x0, que é deslocamento inicial. Então, olha o que aconteceu aqui. Vou primeiro passar o resultado da simulação. Esse aqui é o gráfico que simula esse sistema aqui, ó. Olha ali o gráfico. Está aqui o gráfico. Eu falei para vocês fazerem em 10 segundos, né? Mas 10 segundos é um tempo muito grande, ó. Eu plotei o gráfico aqui, ó, de 0 a 2 segundos, né? E olhem como é que é o gráfico. Como não tem amortecimento, o gráfico do deslocamento, ó, ele é esse aqui, ó. A amplitude máxima é 0,08 metro, e vejam que ela fica oscilando entre o 0 e 0,8. O que é esse programinha que está plotando isso? Tá? Bem simples, né? Então, lá no C-Notes, então, ó, lá no C-Notes, né, no Scilab Notes, vocês colocam esse programa. CLS apaga a tela, o Clear limpa a tela, o Close fecha tudo que é tela que está ativa anteriormente no Scilab, tá? Eu coloquei a constante elástica de 1000, K igual a 1000, a massa 2 kg, x0, 0,08 e velocidade inicial, ó, v0, 0. Tá? Tá aparecendo aí, né? Tá. Coloquei aqui o A, ó. Para nós calcularmos a amplitude do... primeiro aqui, ó, o ômega n. O ômega n é igual a SQRT, raiz quadrada de K sobre massa. É o ômega n. O A é a amplitude do movimento. Ele é igual a raiz quadrada de velocidade inicial ao quadrado mais... deslocamento inicial ao quadrado mais V0 sobre ômega n, tudo isso elevado ao quadrado. Então, esse é a amplitude do movimento. Raiz quadrada, né? Raiz quadrada disso aqui. O φ é a tangente, tangente da menos 1 é o arco tangente. A tangente de velocidade inicial, que é o x0 ponto, né? Dividido por deslocamento vezes ômega n. Tá? Se vocês pegarem isso aqui tudo, ó, vou copiar isso aqui, ó, só isso aqui, ó, e colocarem no console colocar aqui no console do Scilab, ó, no console, Ctrl V, ó, e dão um Enter, ele dá todas as respostas aqui, ó. Ele começa o K é 1000, o M igual a 2.0, a velocidade inicial, o deslocamento inicial 0,08, velocidade 0, ele dá aqui o ômega n, que é 22,36, igual que nós calculamos no exercício, me dá o A, que é 0,08, e me dá o φ, que é 0 grau. Φ 0 grau. Φ, arco tangente de 0, tá? Se vocês colarem lá então, ó, Ctrl V, aqui no console, ele calcula essas variáveis aí, tá? Tá aí, então, as variáveis calculadas. Vamos voltar no C-Notes. Tá aqui ele. Tá. O
eu quero fazer um gráfico do T, certo? Tempo versus amplitude do movimento. Então, para nós usarmos a função plot do Scilab, eu tenho que definir a variável T, que é o tempo. O tempo, então, é uma line space, é uma espécie de um vetor que varia de 0 a 2 segundos. E esse tempo de 0 a 2 segundos, eu vou dividir ele em 10.000 partes. Então, são 2 segundos dividido por 10.000 partes. Quando é que dá cada milissegundo? Cada pontinho do diagrama corresponde a 2 sobre 10.000 milissegundos. Dá, deixa eu ver se eu trouxe minha calculadora aqui. Dá 0,002, né? 2 dividido por 10.000 vai dar 2 da menos 0. Cada pontinho que vai ser traçado no gráfico corresponde a 0,0002 segundos. Alguns milissegundos, microsegundos. Se eu quero fazer o gráfico com 100.000 pontos de divisão, coloco 100.000. Se eu quero fazer com menos, faz menos. Tá? E aí nós mandamos plotar, pessoal. Agora, a função plot é essa aqui, ó. Plot, eu vou plotar no eixo X o tempo T, ó, que está em vermelhinho. E no eixo Y, isso aqui é o eixo Y, ó. Entre vírgula, ó, tempo, vírgula, o que está dentro desse entre essas duas vírgulas aqui, ó, é o Y, que é o deslocamento. Eu vou mandar plotar a função deslocamento, ó. A função deslocamento é essa aqui, ó. Tá onde ela? Essa aqui, ó. Essa aqui é a função de deslocamento. A cosseno de ômega nt menos φ. A cosseno de ômega n tempo menos φ. E vou mandar plotar com uma linha contínua, depois da terceira vírgula, vocês colocam entre aspas, não é entre aspas, entre hífen, né? Esse é uma espécie de uma aspa aí, né? Menos R. O menos quer dizer que vai ser uma linha contínua e o R quer dizer que é red, vermelho, cor vermelha, tá? Eu posso colocar o título do gráfico, dinâmica de um sistema livre com 1 grau de liberdade, vou colocar aqui, ó, não amortecido. E posso colocar uma legenda, que essa legenda que vai aparecer no gráfico é o deslocamento X, tá? Para separar uma da outra. Bom, aí então, ó, o plot, o que ele vai fazer? Ele vai mandar plotar no eixo X o tempo, de 0 a 2 segundos, dividido em 10.000 partes. E no eixo Y, ele vai plotar, então, esse negocinho aqui, ó, A cosseno de ômega nt, que é o deslocamento. Vamos executar ele, ó. Executar, ele sempre pede para salvar e executar. Salvar e executar. E apresenta o gráfico. Está aí o gráfico, então, do deslocamento. Tá? Tá aí o gráfico do deslocamento. Fechou? Bom, dentro desse gráfico, vocês podem colocar também ali agora o gráfico da velocidade e o gráfico da aceleração. O gráfico da velocidade, vocês vão colocar agora, nessa mesma função plot, vocês vão adicionar agora, ó, a função velocidade, que é essa função aqui, ó, e a função aceleração. Vou mandar plotar esses outros dois gráficos aqui, ó. Também não, pode ser no mesmo gráfico ou pode ser em gráficos diferentes, tá? Vocês vão usar então essas duas expressões aqui, ó. Fechou? E podem colocar uma legenda para cada uma delas ou fazer com linhas diferentes, tá? Mas isso daqui a pouco. Primeiro vamos entender agora um detalhezinho aí. Tá? Na simulação. Vocês só vão enxergar na simulação isso. Tá? Ah, eu quero plotar linha tracejada no meu diagrama. Ao invés de ser uma linha contínua, se vocês colocarem duas linhas, ó, linha, linha, traço, traço, e mandar executar, ó, vai sair agora um gráfico tracejado. Ó, linha tracejada. Tá? Se vocês querem fazer um gráfico black, acho que é o B, vamos ver se é black. B, black. Ah, não, o B é blue, azul. Azul, ficou azul, ó. Fiz uma linha azul.
O que é o black? O preto? Não lembro o que é o preto. Acho que se não colocar nada, fica preto. Vamos ver green. Deve ser green aqui, ó. Pela letra em inglês, ó, green. Green ficou verde, né? Mas vamos voltar aqui como contínuo e colocar blue agora. Blue. Aí. Olha só como é que ficou o gráfico. Nesse problema inicial, pessoal, olha o que nós colocamos aqui. Nós colocamos que o deslocamento inicial é 0,08 metro. E olha como é que ficou o gráfico. Ó. Quando eu soltei, a velocidade inicial é 0, né? Quando nós soltamos a massa, veja aqui, ó, aqui está o 0. Quando eu desloquei inicialmente 0,08, eu comprimi a mola e soltei. Olha como é que fica o gráfico. O gráfico fica oscilando entre 0,8 negativo, positivo, 0,8 negativo, 0,8 positivo, e assim indefinidamente, porque não tem amortecimento. Fechou? Não tem amortecimento. Mas agora vem o seguinte. Vamos colocar uma velocidade inicial no problema? O que vai acontecer se nós colocarmos uma velocidade inicial nesse problema? Ou seja, eu desloco o bloquinho para a esquerda 0,08 metros e, digamos assim, empurro ele com uma velocidade inicial de 1 metro por segundo. Eu só vou conseguir enxergar na simulação isso, né, pessoal? Olha o que acontece. Aí o gráfico. Ó. O que mudou no gráfico? Olha a subidinha que deu aqui em cima. Estão vendo essa subidinha? Agora, a amplitude do movimento não é mais 0,08. O ar não é mais 0,08. Agora, esse sisteminha vai ficar oscilando entre 0,092 por aí, ó, e menos 0,092. Vamos aumentar mais essa velocidade para enxergar melhor. Ó. Botar 2 metros por segundo. Ali, olha o que deu ali agora. Ó. Ele partiu do 0,08 inicial, ó, que é o deslocamento, e olha para onde subiu a amplitude do movimento. Para 0,012. Está aqui, ó. Vamos dividir um pouquinho esse tempo aqui, ó. Vamos colocar o tempo até 1 segundo para enxergar melhor. 1 segundo. Olha aí como é que ficou o gráfico. Até 1 segundo agora o tempo. Ó. Mudei para 1 segundo. Olhem só. 0,08 foi até 0,012 e depois baixou para menos 0,12 aqui, ó. Vamos diminuir esse tempo ainda. Vamos colocar para 0,5 segundos. Salvar e executar. Opa, sabe qual é o problema aqui, ó? 0, é 0 ponto, né? Aí dá o erro, ó, 0 ponto, não tem jeito. Salvar e executar. Olha como é que ficou aquela partezinha inicial do problema, pessoal. Agora tá bonitinho esse gráfico aqui, ó. Tá? Ó, nós saímos com 0,08 de deslocamento inicial, tá aqui, ó. E aplicamos uma velocidade de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. E olha qual foi a amplitude máxima desse movimento. 0,12, ó. Ó, tá aqui, ó. Ele subiu aí e o sistema fica oscilando entre 0,012 e menos 0,12. Vamos colocar 3 aqui, só para ver o que acontece. Ó, ficou mais bonitinho agora, olha só. Tá? Olha só. Partiu de 0,08 e foi até 0,015 ou 0,016, alguma coisa aí. Eu posso até verificar esses pontos aqui, né? Ó. E baixou para menos 0,15 e assim por diante. Gente, então, isso aí é a simulação, ó, simulação do deslocamento. Quando eu dei a velocidade inicial, o primeiro pico máximo que ocorre do deslocamento, ele fica defasado, ele está à frente da linha zero, né? Ó, tá aqui em relação à linha zero
ele está um pouquinho para frente. Deixa eu copiar aqui, ó. Copiar, copy do clipboard, deixa eu colocar lá, ó. Colocar mais uma aqui, ó. Novo slide. Ctrl V. Olha o que é isso. Essa aí é a figurinha. Então, quanto mais eu estou dando sempre deslocamento inicial 0,08 metro e estou dando velocidade inicial. No caso aqui, eu acho que era 3 metros por segundo agora que eu tinha colocado ali. Então, quando eu dei velocidade inicial no sistema, ele saiu daquele deslocamento 0,08 e aumentou ainda mais a amplitude do movimento dele. E o primeiro pico do deslocamento ocorreu aqui, ó. Esse foi o primeiro pico do deslocamento que o sistema teve. Esse gráfico aqui, ó, está sendo feito em função do tempo versus amplitude, né? Amplitude x ao longo do tempo. Tá, pessoal? Se eu fizesse esse gráfico ao invés do tempo, a gente sabe que o tempo, o que é o tempo? É o ômega n vezes t é igual ao φ, né? Ao ângulo φ. Então, ó, o tempo é igual a φ sobre ômega n. Mas se eu fizesse esse diagrama em função do ângulo φ, ao invés do tempo, tá? Essa distância aqui que eu teria entre esse ponto e esse, isso aqui seria o ângulo de defasagem, φ, que é a distância entre a origem e o primeiro pico do nosso gráfico de deslocamento. Olhem só, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que está colocado dentro dessas fórmulas aqui, ó. Esse ângulo que está colocado dentro dessas fórmulas aqui, ó. Esse φ aqui, ó. E esse φ aqui, ó. Tá? Esse ângulo é exatamente esse pico. É a distância, se fosse fazer o diagrama em termos de deslocamento angular, aliás, aqui não é o φ, aqui é θ, né? Θ, deslocamento angular versus amplitude, θ, né? Aqui θ, né? Θ versus amplitude, esse ângulo φ seria a distância entre o zero até o primeiro pico do gráfico. Tá? E à medida que eu vou aumentando a velocidade, à medida que eu vou aumentando a velocidade, este pico máximo vai aumentando. Voltei para zero, se eu voltei para zero, ó, o pico que vai sair, ele sai do 0,8 e só desce, ó. E o sistema fica oscilando entre esses dois pontos aí. Tá? Então, gente, por que fazer o programa? A gente só vai entender vibração mecânica se brincar com esse negócio. Tá? Só se a gente brincar com essas coisas, senão a gente não vai conseguir entender. Né? E para brincar com essas equações, a gente só vai conseguir brincar com elas se usar um software. Se nós tivéssemos amortecimento, esse gráfico ia fazer alguma coisa assim, ó. Ele subiria até um ponto e começaria a descer. Esse gráfico ele iria amortecendo a amplitude de vibração até chegar no ponto, né, que extinguiria a vibração. Mas dentro de alguns critérios, tá? Poderia ter diversos, depende do amortecimento, esse poderia ser uma forma no qual o movimento iria se dissipar. Tá? Mas seria mais assim, ele teria esse pico lá em cima, que talvez não fosse o 0, o mesmo aqui, e depois o movimento se extinguiria em função do amortecimento. Tá? Ok? Mas, para a gente simular daqui uns dias, daqui uns dias, nós vamos colocar amortecimento, aí vocês vão colocar força inicial, deslocamento e assim por diante, e vão ter que simular como é que se comporta o sistema. Tá? Vai ser, então, diferente. E para vocês entenderem o que acontece lá, vocês têm que partir desse programinha básico aí e ir melhorando cada vez mais ele. Tá? Ok? Bom, plotamos
plotamos aí, pessoal, plotamos a curva de deslocamento. Agora, vou colocar de novo aqui para enfatizar, vou colocar aqui 4 agora, vou salvar e simular, ó, plotamos a curva de deslocamento, tá? Agora, eu quero que vocês concluam esse trabalho, agora dá para tirar já, dá para fazer mais coisa agora, né? Agora eu quero que vocês coloquem, neste mesmo gráfico, eu quero que vocês coloquem agora as equações tá aqui ela, as equações da velocidade e da aceleração e plotem tudo junto, essas curvas de deslocamento, velocidade e aceleração. Só que quando vocês fizerem, como vocês vão estar usando a mesma escala, pode ser que o deslocamento dê uma amplitude muito grande e a aceleração aqui dê uma amplitude bem pequenininha, né? Ou a velocidade dê alguma coisa um pouco diferente aqui, ou pequena, porque vocês vão usar a mesma escala do gráfico para representar deslocamento, velocidade e aceleração. Ou melhor, pode ser que no gráfico a velocidade dê um gráfico grande e o deslocamento dê alguma coisa pequena, porque vocês estão usando a mesma escala para deslocamento, velocidade e aceleração, tá, pessoal? O ideal seria fazer cada um deles em um gráfico diferente, onde um gráfico representa a escala do deslocamento, no outro gráfico a aceleração e no outro velocidade. Mas, para vocês terem o primeiro entendimento agora da relação entre esses elementos, tentem plotar junto. Tudo junto, tá? Plotem no mesmo diagrama todas essas informações, para vocês verem como é que andam as curvas de deslocamento, velocidade e aceleração. Por quê? Porque elas vão andar defasadas uma da outra. Quando ocorrer o pico máximo de deslocamento, ó, o pico máximo de velocidade vai ocorrer a 90 graus, ó, π/2 do deslocamento. E a curva de aceleração, o pico máximo de aceleração vai ocorrer em 180 graus do deslocamento. Se vocês plotarem essas três curvas juntas, vai ser difícil de ver os picos máximos de cada uma, mas vocês vão conseguir ver essa defasagem que ocorre entre uma e outra. Tá? Bom, agora eu tenho certeza que vocês conseguem fazer, todo mundo consegue fazer agora a próxima etapa. Dentro dessa função plot, vocês vão colocar os outros gráficos. Vai ser bem fácil, ó. Peguem isso aqui, ó. Se não me engano é isso, Ctrl+C, dê uma vírgula aqui, ó, e Ctrl+V. Coloquem aqui a próxima função. Ocupem o código pronto e coloquem uma próxima função aqui, ó, que vai ser menos φ, e ainda tem mais alguma coisa que é agora o π dividido por 2. E coloquem aqui uma outra linha com um head e mandem plotar. Quer ver? Ó, eu vou mandar plotar agora. Ó. Mas, deixa eu ver como é que é o π. Só um pouquinho. O π é assim. Ó. Deixa eu colocar aqui isso. Vamos ver se vai dar certo aqui. Aqui vai ser, abre parênteses, fecha parênteses, mais Ctrl+V dividido por 2, que é o velocidade. Acho que isso é a velocidade. E a cosseno de ômega t menos φ mais π/2, fechou. Vamos ver se não vai dar certo. Mas você não tem que mexer nessa função plot e colocar agora essa nova, a segunda função. Não sei se vai dar certo, vamos ver. Oh, deu certo. Né? Só que eu esqueci de uma coisa. Ó, deu certo. Só que tem mais uma coisa. A função, vamos ver o que é a função. Ó, é o ômega n aqui. Ó. Faltou o ômega n multiplicando o a ainda aqui no começo. Ó. A função velocidade ó, é o ômega n
vezes o A. Então, vamos voltar para o programinha. Aqui, ó. Aqui ainda tem o ômega N que multiplica o A. Vamos ver se vai dar certo. Agora vai dar escala diferente, ó. Um vai dar uma escala grande e o outro uma escalinha pequena. Vamos ver? Aí, ó. Como eu estou fazendo, olha o detalhe, como eu estou fazendo o gráfico na mesma escala, o maior valor que teve é 4, que representa a velocidade, 4 metros por segundo aqui, ó. Então, o gráfico do deslocamento ficou reduzido, porque ele varia de 0,015 a 0,012, né? Alguma coisa assim, né? Então, deu diferente, ó. Vamos colocar a velocidade zero aqui, ó. O que vai dar aí? Ó, já deu uma baixadinha na velocidade, mas aqui continua ainda, o azul, continua o deslocamento, porque o deslocamento varia entre 0,12 e 0,08 e menos 0,08, e a escala da velocidade está variando entre quase 1,9. Então, dá essa diferença por causa da escala que eu estou usando, a mesma escala aqui no desenho. O ideal seria fazer 3 figurinhas, uma embaixo da outra, né? Cada um com a sua escala apropriada. Uma com a escala do deslocamento, uma com a da velocidade e a outra com a da aceleração. Vamos colocar aqui ainda mais uma coisa aqui, então, já para... Vou copiar tudo isso aqui agora de novo. Ctrl C. E vou fazer outro gráfico que é... Ei, até um pouquinho. Vou colocar uma outra. Vou colocar aqui um duo aqui também. Vamos ver onde que eu estou com aqui. Vou colocar um tracinho contínuo green. Verde. Vamos ver o que vai dar aqui. Green. E agora tem aqui que essa terceira função é o ômega n elevado ao quadrado. É isso aí, ó, elevado ao quadrado. Vamos salvar aí. Não, deu algum erro aí na função. Né? Deu algum erro na função, ômega n ao quadrado, vezes a vezes cosseno, né? Tem que achar qual que é o erro que está ali agora. Tá? Green e vírgula. Acho que agora vai dar certo. Ó, fechou. Então, o verde, a escala da aceleração é bem grande. Ó. Depois vem a escala da velocidade e a escala do deslocamento. O azul, deslocamento. O vermelho tracejado é velocidade e o verde é a aceleração. Como eu estou usando uma escala para os três, uma escala única para os três, ele fica dessa forma. O ideal seria fazer um gráfico para cada um dos movimentos. Movimento de deslocamento, velocidade e aceleração. Aí eu sei a diferença entre eles. Fechou? Tá, então, agora vocês façam então e concluam então essa... vamos colocar uma aceleração, uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Vamos ver o que acontece. Ó, já deu uma modificada. Vamos colocar aqui 20 metros por segundo, só para ver o que vai dar aí. Deu uma modificada. Ó, a aceleração foi para 450 metros por segundo ao quadrado. Né? Nossa, isso aqui está se tiver massa acoplada a isso aí, força igual a massa vezes aceleração, dá um troço gigantesco, né? Estão vendo, gente? Olha só, agora a gente consegue ver, pessoal, essas coisas com mais precisão, tá? A gente consegue ver melhor tudo isso aí. Fechou, gente? Bom, então isso, pessoal, é o que eu queria que vocês fizessem hoje. Então, eu gostaria que vocês concluíssem, então, esse programinha aí,
Fazendo então agora, colocando então os outros gráficos.